Olá, meu nome é André Freitas, eu sou ilustrador e quadrinista e hoje eu estou aqui para falar de 3 quadrinhos para você ler comemorando esse Halloween. Então, feliz Dia das Bruxas para vocês e vamos lá. O primeiro quadrinho que eu tenho que falar aqui é O Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano ele é criado por Len Wein e Bernie Wrightson, mas ele é mais famoso pelo run dele escrito pelo Alan Moore. Esse primeiro volume, que saiu pela Panini já há algum tempinho, né? Esse aqui é o em papel jornal, não é o Absolute lindão, mas ele cumpre a função dele, né? Esse primeiro volume, ele começa, né, com o finalzinho do run anterior, né, que não é antes do Alan Moore assumir, ele com uma história que chama Pontas Soltas, né? Ele literalmente amarra essas últimas pontas soltas do run anterior. E a segunda história é justamente uma das histórias, aliás, a terceira história é uma das histórias mais importantes do Monstro do Pântano, que é Lição de Anatomia. Lição de Anatomia conta a nova origem do Monstro do Pântano, onde depois de ser aprisionado ele descobre que ele não é um homem que virou planta, e sim uma planta que pensa ser homem. Essa história ela coloca o Monstro do Pântano numa posição bem diferente, né, no universo da DC, e esse run do Alan Moore, ele inicia o que viria a ser a Vértigo mais pra frente. A segunda história, o segundo título que eu vou falar aqui é Hellblazer. O John Constantine, ele surge no Monstro do Pântano, né, como um personagem coadjuvante, que no começo ele está só lá no fundo dos quadrinhos, ele nem tem uma importância, e o Alan Moore ele surge na verdade até como quase uma piada, né? Mas o Alan Moore resolve trazer ele para os quadrinhos, ele começa a ter importância nas histórias do Monstro do Pântano, e depois ganha o seu título solo, né? Esse primeiro arco, que saiu pela Panini agora recentemente, nessa edição de luxo, né, que está saindo que teoricamente, né, vamos torcer, vão sair todos os volumes de Hellblazer. Esse primeiro volume, ele traz algumas das histórias mais pesadas e pelo menos algumas das minhas favoritas, né, do Hellblazer. A primeira história, ela já começa com um pé na porta, né, que é Fome, escrita pelo Jamie Delano e desenhada pelo John Higgins. Essa história, principalmente essas primeiras histórias desenhadas por Higgins, elas são nojentas. Elas são muito... Você sente um negócio meio degradante. Tem cenas... Os personagens são meio feios. Tem cenas onde você tem... moscas, muitas moscas, que lembra um pouquinho o que acontecia no Monstro do Pântano, principalmente pelo caso da podridão, né? Que tinha o Arcane. Então você tem aqui no Monstro do Pântano essa pegada, né, da podridão, e daí o Hellblazer ele assume na sequência, mostrando esse mundo meio podre, né? O Hellblazer ele acaba sendo mais famoso depois pelo arco escrito pelo Garth Ennis, né? Que é um arco fantástico, não tenho o que criticar. Mas essas primeiras histórias, elas são terror de verdade, elas são true terror e são muito boas, vale bastante a pena conferir. E também outro quadrinho que começa de forma fantástica é Sandman, né? O primeiro arco, que é o Prelúdios Noturnos, ele ainda faz parte da DC, né, do universo regular do DC, ele não faz parte da Vértigo. Então, você tem algumas participações nesse primeiro arco, como por exemplo,
do Caçador de Marte, né, do John Jones, você tem o Batman aparecendo, você tem o Espantalho aparecendo, tem alguns outros vilões que aparecem quando o Morpheus ele vai para o Asilo Arkham, né? Mas você tem então o Sandman está integrado ainda ao universo DC, né? E nesse primeiro arco, depois de ser aprisionado, o Morpheus ele tem que recuperar os objetos de poder dele. O elmo, a pedra mágica dele, né? A pedra dos sonhos, e a bolsinha onde ele tem aquele pó que coloca as pessoas para dormir. O elmo tá no inferno, a bolsinha tá com a ex-namorada do John Constantine, fazendo já essa junção aqui dos universos, né? Dando esse pontapé inicial para a criação da Vértigo. E a pedra tá com o John Dee, que é um vilão da Liga da Justiça, que a mãe dele deixa essa pedra para ele, e daí a gente tem, durante a caçada do John Dee, né, ao John Dee, a gente tem uma das melhores histórias de terror já produzidas, né? A melhor história de terror em volume único, na minha opinião, né? Principalmente quando se tratar tipo, de quadrinhos de super-heróis, quadrinhos comerciais, vamos colocar assim. Então a gente tem 24 horas. 24 horas conta a história de umas pessoas presas dentro de um diner, né? De um restaurante daquele estilo bem clássico americano, né? E eles são presos lá nesse lugar e com o John Dee. O John Dee vai iludindo eles não percebem que o tempo está passando, depois ele começa a fazer barbaridades. A história é absurda. Na série do Sandman, embora seja um episódio bom, ele não chega a arranhar a superfície do que é essa história, né? Então, se você curte a série, lê o quadrinho, que é muito recomendado. Aliás, a gente está falando de 3 quadrinhos que tiveram série, né? O Monstro do Pântano, que teve aquela série que eu diria que das 3 é a melhor, né? Você tem uma série que saiu pela HBO Max, que infelizmente só teve uma temporada e foi cancelada. O Hellblazer teve a série do Constantine, né, da CW, que primeiro saiu por outro estúdio, depois foi para a CW, depois ele foi colocado no Legends of Tomorrow, e embora eu goste bastante do ator, não tem muito o que fazer, né? A série ele acaba se perdendo e não consegue ter um resultado bom. E por último, né, a gente tem Sandman, que ainda está saindo, né? Vai ter segunda temporada no Netflix, eu imagino, né? Mas que eles diminuíram muito o tom, né? Ela ficou uma série muito mais comercial, né? Afinal de contas é Netflix. E acaba sendo um material de introdução, eu diria, para os quadrinhos, né? Eu recentemente assisti a série Corpus, que está na Netflix. É uma série bem legal. Eu acabei de encomendar o quadrinho, né? Não li ainda, mas me deixou curioso. E eu acho que isso é legal dessa questão das séries, né? Você acaba vendo uma série e dá vontade de ler o quadrinho, ou você ouve um quadrinho e depois você acaba indo atrás da série, quando a série sai. Eu acho que é um negócio que vale a pena, né? Nessa troca de mídias. E por último, eu vou falar de uma série que não saiu, quer dizer, saiu algumas edições pela Metal Pesado, por outras editoras, né? Mas que nunca saiu inteiro, que é Vamps, né? Isso aqui é uma série sobre vampiros, obviamente. É uma gangue de motoqueiras que são vampiras, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante dessa série é que quando elas se alimentam, elas entram numa espécie de êxtase. Então,
normalmente, quando elas estão se alimentando, uma delas fica de vigia, enquanto as outras se alimentam. Daí elas se alimentam, essa daí fica vigiando elas para não matarem elas, não acontecer nada de errado, e depois ou ela se alimenta ou se alimenta numa outra vez, né? Quando elas tiverem, elas vão revezando. Aqui a gente tem a contracapa, se não me engano é a capa da número 1, né? Desenhada pelo Brian Boland, foi o que na época me chamou a atenção na série, e é uma série divertida que seria muito legal se saísse, né? Panini, seria legal se lançasse daqui, mas que eu teria até medo que se fizessem uma série baseada nisso aqui, porque normalmente, eu vou ser bem sincero, as produtoras elas acabam baixando muito o tom e acaba ficando um negócio meio bobo, né? Mas é isso. Vocês já leram alguns desses quadrinhos? Vocês já viram algumas dessas séries? Comenta aí embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o like. Eu tenho mais um vídeo para postar semana que vem, que é sobre alguns outros quadrinhos que eu tenho lido. E em breve eu vou postar uma nova série sobre os meus quadrinhos. Sobre a Osman, sobre o Rei Amarelo, sobre Meta, sobre Vida Selvagem. E falar um pouquinho dos projetos que eu estou envolvido agora para o começo do ano e para o ano que vem. Tá certo? Eu vejo vocês na CCXP e falou!